Eles jogaram pedras em nós por todos os lados. Eles quebraram algumas janelas. Alguns pacientes ficaram feridos. Então começamos a andar pelas madraças, casas, lojas locais, para dizer a eles, para explicar que nós também somos humanos, para que eles não jogassem pedras em nós. Também sentimos dor. Eu disse para não nos odiarem. E as pessoas do bairro também não Possivelmente é mais medo que ódio. Eu não chamaria isso de ódio. Sim. É o medo. É o que faz eles pensarem, e se eu pegar hanseníase? Também disse a eles que minha esposa estava comigo e que ela estava bem. Ela não pegou. A doutora Pfau, que Deus a tenha, passava o tempo todo com pacientes, mesmo aqueles em estado grave. E ela nunca adoeceu. É tudo vontade de Deus. Foi a família da sua esposa que disse para ficar com A eles? família da minha esposa disse que cuidariam dela se ela me deixasse. Quando eu trabalhava na fábrica, minhas mãos começaram a ficar feridas. E eu não sabia o porquê. O dono da fábrica perguntou o que havia de errado com minhas mãos. Ele disse que pareciam inchadas também e que eu deveria ver um médico. Eu respondi que era pobre, que eu poderia, no máximo, pagar no hospital estadual. O dono da fábrica se ofereceu para me mandar para um hospital particular. Eu aceitei. Finalmente acabei aqui. Fui tratado aqui por 2 anos. Depois de 2 anos de tratamento, minha condição melhorou muito, mas os danos causados pela doença não puderam ser revertidos. Veja as mãos dele. Como poderia trabalhar com as mãos assim? Pensei que isso não me afetaria, e agora estou aqui. A hanseníase é uma doença que começa lentamente e ela tem um começo muito silencioso. As pessoas geralmente não têm dor no início, mas afeta a pele e os nervos. Doenças como a hanseníase são geralmente estigmatizadas. É uma doença infecciosa, mas dizem que 90% dos seres humanos têm imunidade natural contra ela. Então, nem todo mundo terá essa doença. Ela é transmitida pelos fluxos nasais, pela tosse, pelo espirro, mas depois de contato prolongado com uma pessoa infectada, uma pessoa que não é tratada e tem hanseníase, então seus contatos próximos são mais propensos a desenvolver a doença. O principal sintoma é uma lesão de cor clara ou escura, talvez avermelhada, talvez bem clara e geralmente anestésica, sem sensibilidade. Então, se essa lesão existe há mais de 6 semanas, geralmente dizemos que se pode suspeitar e é preciso fazer exames para hanseníase. Foi em 1960, depois da separação. A doutora Pfau estava a caminho da Índia. Mas naqueles dias, não se conseguia o visto tão facilmente. Então ela teve que vir para o Paquistão. E já que ela tinha as irmãs da congregação aqui, as filhas do Coração de Maria, ela foi informada que ficaria com elas. E talvez solicitar o visto e uma vez que o recebesse, poderia ir para a Índia. E aconteceu que quando ela veio aqui, as irmãs disseram: "Olha, por que você não vem conosco? Nós iremos para uma colônia de leprosos." Então, quando ela foi lá e viu a situação dos pacientes com hanseníase, viu a água de esgoto com muitos ratos e as irmãs disseram para ela: "Ruth, que tal se juntar a nós e trabalhar aqui para os pacientes com hanseníase?" E ela disse: "Não, eu acho que não sou capaz." E naquela noite, quando ela foi dormir, foi quando ela disse que tinha recebido um chamado, dizendo para ela que era isso que deveria fazer. Então, na manhã seguinte, quando ela acordou, ela disse às irmãs: "Estou disposta a me
juntar a vocês no Paquistão. Não havia instalações para o diagnóstico ou tratamento de pacientes com hanseníase no Paquistão. Havia alguns hospitais, mas não havia um protocolo adequado. Então, um grupo de irmãs freiras estava trabalhando em uma pequena clínica em Karachi. Elas vinham de continentes diferentes e falavam línguas diferentes. Mas para este trabalho, todas se uniram. Doutora Fall era da Alemanha e tinha uma senhora que era farmacêutica, irmã Berenice Vargas. Ela era do México. Uma enfermeira veio se juntar a elas, a irmã Janine, da Bélgica. E nos 2 primeiros anos, a primeira paquistanesa, doutora Zerina, juntou-se ao grupo. Era um grupo só de mulheres. Todo o resto foi apenas o resultado daquele momento na colônia de mendigos de MacLeod Road. Se eu não podia mudar tudo, pelo menos queria compartilhar este sofrimento. Fazer nada parecia intolerável. Acredito, ou melhor, sei que estou no lugar onde o Todo-Poderoso quer que eu esteja. Outra coisa é certa também. Eu amo as pessoas deste país, aqueles com quem trabalho, minha equipe, meus meninos e todos aqueles que dedicaram suas vidas ao trabalho de hanseníase. E eu amo meus pacientes. Eu vi pela primeira vez a irmã doutora Ruth Fall há cerca de 45 anos. Eu era estudante de teologia no seminário em Karachi e essa jovem irmã apareceu com outra simpática jovem, uma médica muçulmana, para nos falar sobre hanseníase. Ela disse que, como médica, seu trabalho não era apenas dar medicamentos. Ela teria que lidar com pessoas e mesmo que a pessoa seja uma paciente com hanseníase, que é deformada, ao encontrá-la, não mostre repugnância, apenas mostre que está falando com uma pessoa normal. E não importava a qual religião a pessoa pertencia. Ela estava lidando com o ser humano. Sendo alemã, mulher, católica, como foi entrar em um lugar onde a cultura e tudo era diferente, trabalhar numa sociedade dominada por homens, em todo lugar, ser uma mulher, e ainda assim ela sempre tomava a frente. Ela estabeleceu uma estrutura, não só para controlar a hanseníase, curar o paciente, era espiritual. As cicatrizes na alma de uma pessoa, ela curava essa pessoa. Estava muito preocupada com a dignidade humana. Ela devolveu a dignidade humana aos pacientes. Se houvessem problemas de direitos humanos, ela resolvia. Se houvesse problemas com o direito feminino, ela resolvia. Problemas com crianças, ela cuidava. Os de infraestrutura, ela levava para o governo. Todos a respeitavam. Havia alguns pacientes que estavam totalmente deformados e eles não tinham os membros e literalmente tinham que ser carregados para tomar banho. E ela sentiu que precisavam de um lar. Porque uma das coisas que todos devem desejar é o dia em que as instituições serão desnecessárias. O dia em que todos serão reabilitados dentro de suas próprias famílias. Queremos trabalhar para isso, mas, infelizmente, ainda estamos muito longe. No que diz respeito à lei, éramos oficialmente um hospital. No começo, não ousamos instalar vidraças. Tudo, de pedras a ovos podres e tomates, era arremessado pelas janelas. Até o presente, resistimos a todas as tentações de nos mudarmos para a periferia da cidade. Nosso lugar é onde as pessoas estão. E neste pequeno pedaço de terra, no centro de Karachi, surgiu um moderno edifício de 8 andares. O Centro de Hanseníase Maria Adelaide.
Não atendi. Ferimento nessa perna também? Não. O ferimento tá nessa perna aqui. Quem colocou as ataduras em você? Eu mesmo coloquei. Pois um pouco demais, não é? Você não deve fazer os curativos assim. Mas quem vai fazer o curativo pra mim? Uma pessoa que Se saiba internar no fazer. hospital, eles não vão mudar o curativo aqui, né? Esse curativo não foi feito corretamente. Tá. Você não tá ouvindo o que eu estou dizendo. Quem vai fazer o curativo pra você aqui? O senhor Zia disse que vão fazer um curativo novo toda vez que vier aqui, né? Sim, você tem que avisar lá embaixo. A pessoa lá embaixo não fez nada. Nem escreveu uma receita. Você não reclamou? Não, se o senhor Zia não tá aqui, o de baixo eu nem deixo entrar. Graças a Deus o senhor Zia tá aqui. Ah, isso é bom. Ela vivia uma vida muito simples e tinha sempre muita compaixão por aqueles que precisavam. Gostaria de nunca ter que dizer não para os necessitados. Ela acreditava que sua vida e seu trabalho não eram suficientes, até o fim. Ela queria fazer mais. Percebeu que os pacientes vinham de todas as partes do país, não só em Karachi. E aí ela começou a viajar, indo para outras regiões do país, aldeias distantes, montanhas. E então falou com o governo para iniciar um programa nacional. Ela organizou o treinamento de paramédicos em Karachi, aqui neste hospital. Esses ajudantes, meninos e meninas, foram treinados no diagnóstico e tratamento da hanseníase e então voltaram para suas regiões. Eu comecei a trabalhar com a doutora Pfau a partir de 1980. Minha região, Koistan, é uma região difícil. E há uma rodovia de Karakoram até a China. Quando estávamos a caminho, começou a chover e nevar. É uma área difícil. Eu disse, senhora, teremos que percorrer cerca de 10 quilômetros a pé em terreno montanhoso. Mas ela disse, eu também vou com você. Passamos a noite no topo da montanha, sem instalações e sem nada para comer. Esta não é a única história. Há muitas situações e muito difíceis. É um presente de Deus. Eu não tenho palavras para explicar isso, mas essas pessoas são especiais. E Deus as está enviando para o mundo para ajudar as pessoas pobres. Eu não tenho outra resposta. Onde quer que ela estivesse, estava em casa. Uma pessoa como eu ou qualquer outra pessoa da equipe trabalharia 5 dias e então começaria a pensar qual é a hora que eu vou voltar para minha casa. Mas não a doutora Pfau. Ela estenderia um saco de dormir e dormiria. Essa era a casa dela, qualquer lugar. E ela realmente foi a lugares que eram considerados muito, muito perigosos. Ela tinha a convicção de que o que quer que estivesse fazendo, nenhum mal lhe sucederia. Ela tinha a crença firme de que Nosso Senhor cuida de nós. Acho que foi em 1992. Foi em Gilgit. Ela estava no seminário com uma equipe e algumas pessoas vieram com Kalashnikovs. Eles ameaçaram matar e apontaram armas para os funcionários. Ela veio e ficou na frente deles e disse: "Não, você não vai machucar os membros da minha equipe." Eles a acertaram com a parte de trás do Kalashnikov e ela ficou inconsciente. Eles mataram 5 pessoas, 5 membros da nossa equipe. Ela ficou realmente devastada. Foi um problema étnico entre os xiitas e os sunitas. E ela disse, se um humano pode tirar a vida de outro humano, isso é muito, muito triste. De onde é que vem tanto ódio? Nos anos 90, depois que os russos entraram no Afeganistão, muitos refugiados começaram a entrar no Paquistão. A luta continuava. Houve uma guerra civil. Os médicos notaram que o número de pacientes vindos dessa área montanhosa no noroeste tinha aumentado. E então,
descobriram que muitos dos refugiados vindos do Afeganistão também tinham hanseníase. Então, quando os combates diminuíram, ela foi ao presidente do Paquistão pedir permissão para trabalhar no Afeganistão. Ela disse: eu não sabia o que esperar. Mas ele se levantou e disse: sim, vá em frente. E ela pôde ir ao Afeganistão como médica. Naqueles dias, ela costumava sentar-se nos caminhões, ia coberta com a burca, aquela cobertura completa. Ficava tratando pacientes lá, ajudando a equipe a se estabelecer. Todo o programa de hanseníase afegão foi organizado pela Dra. Paul. Onde quer que ela fosse, os muçulmanos também a recebiam como se ela fosse uma deles. Quando discutiam um assunto, nunca discutiam nada negativo, somente coisas que pudessem nos unir, nunca questões que pudessem nos dividir. Se você olhar isso num contexto religioso, este é o Cristo que foi curar os leprosos. E ela estava fazendo um trabalho que era como de Cristo e unindo as pessoas. Se você visitar o centro, vai encontrar todos os tipos de pessoas. Vai ouvir 5 ou 6 idiomas das diferentes partes do Paquistão. Você vai encontrar pessoas de várias religiões, mas que estão todas falando uma linguagem que aprenderam com a irmã Ruth Fall. A linguagem do amor. E a linguagem do serviço. E a linguagem de aceitar um ao outro sem discriminação. E eu acho que aquilo foi realmente um testemunho. O Paquistão, meu país, é uma terra de contrastes. Sim, eu amo o Paquistão. Amo-o com cada batida do meu coração, com dor impotente e raiva crescente quando vejo a injustiça social e a falta de preocupação. Meu lugar era em Karachi, a cidade de 13 milhões de habitantes que tinha sido levada ao limite pela violência e por uma guerra entre irmãos. Temos o controle da hanseníase em todo o Paquistão. Mas em Karachi, nós não podíamos anunciar o controle da hanseníase. Ela perguntou por que não podia se controlar a hanseníase em Karachi. Disseram que era porque havia certas áreas proibidas e que não se podia entrar nesses lugares e a vida dos membros da nossa equipe seria ameaçada. Essa foi a resposta que recebeu. Ela disse: ok, tudo bem. Este ano eu vou me dedicar a Karachi. E ela saía cedo de manhã, às 7, às 7h30, e ia para as áreas proibidas e ninguém a impedia ou ameaçava. Isso porque eles sabiam quem ela era e para que ela vinha. Ela nunca temeu nada. Eu não sei, ela tinha confiança nas pessoas e costumava dizer: os seres humanos não são maus. Geralmente são muito bons. Depende de como os trata. Uma vez ela me falou: sabe, eu tenho medo da escuridão porque traz de volta as memórias dolorosas da guerra na Alemanha. Podia sentir-se que havia algo muito fundo dentro dela que realmente mudou a sua personalidade para o que ela era, porque ela tinha visto muito sofrimento, muita morte, até o próprio irmão morreu porque não tinha leite para beber. Essas memórias estavam muito presentes. Auschwitz, Gólgota, Karachi não deveriam ter existido e ainda existem. Ainda existem. Você entende que eu não sou capaz de olhar para esse abismo? Mas ainda tenho que olhar, porque é verdade que a vida é assim. E porque só a verdade pode nos libertar. Libertar.
Eu tenho que olhar. Além disso, porque é a única maneira de escapar da indiferença. Indiferença é o verdadeiro pecado. Não devo desviar o olhar. Tenho que ter a coragem de olhar, de ser ferida na minha memória. Sempre que ela estava preocupada ou deprimida, ela vinha e compartilhava. Uma vez ela disse, sabe, Lobo, sinto que não sei o que Nosso Senhor quer de nós. Há tanto sofrimento e, às vezes, eu tenho vontade de questionar o porquê. Mas então ela dizia, você sabe, somos seres humanos, nada sabemos. O que devemos fazer é confiar em Nosso Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Ela era uma pessoa que rezava todos os dias. Estava sempre na capela. À tarde, ela rezava. À noite, ela rezava. Isso era a essência da Doutora Pfau. Ela era uma cristã praticante. A sua pregação foi a maneira como viveu sua vida. Todas as manhãs do meu quarto na casa do bispo, que era perto da catedral, cerca de 15 ou 20 minutos antes da missa da manhã, às 6 horas, eu ouvia um carro e dizia, a doutora Ruth chegou. Fosse inverno ou verão, mesmo quando já era idosa, aos 83, 84 anos, ela vinha com uma bengala, suas irmãs mais novas ajudando. Ela tinha que estar presente na missa todos os dias. Ela levava uma vida muito simples com as outras irmãs. E ela foi até o fim da vida como irmã. A doutora Pfau era uma pessoa de uma extraordinária força física e mental. E nós, os funcionários comuns da saúde, nunca conseguíamos alcançar a sua força. Sempre faltava alguma coisa. Nem sempre fomos capazes de entender a visão dela. Suas expectativas sempre foram muito grandes. E ela nem sempre ficava feliz com o nosso trabalho. Sempre ouvíamos algum comentário dela, ela reclamava conosco, mas nunca ficava brava ou impaciente com os pacientes. Ela demonstrava estar sempre cheia de uma grande compaixão para com eles. Mas é claro que nós estávamos sempre do lado errado da vara. Bom, era bem difícil trabalhar com ela. E ela sabia disso. Foi um período muito proveitoso, eu diria uma experiência. Tive altos e baixos com ela, porque ela era uma pessoa extremamente forte. Eu aprendi muito com ela. Quando entrei na organização, era como se o objetivo para a hanseníase já tivesse sido alcançado e a doutora Pfau tivesse passado para outras disciplinas, como prevenção da cegueira e controle da tuberculose. Nosso futuro trabalho só pode ser realizado por pessoas envolvidas, comprometidas com ele de todo o coração e participando plenamente. Quem não tem lágrimas prontas para serem derramadas não pode percorrer essa estrada. Vulnerabilidade, prontidão e coragem para se deixar tocar. E isso se aplica não apenas aos nossos projetos e não apenas ao Paquistão. Eu sei que nosso trabalho não é mais do que uma gota de água em uma pedra quente. Mas quando todo mundo dá uma gota à sua gota, a pedra não esfriará? Os técnicos de hanseníase dizem, um pouco é melhor do que nada. E há também uma formulação poética para isso. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E isso é ainda melhor porque tem uma continuidade. Acender uma vela e mantê-la acesa. O sucesso do programa de hanseníase no Paquistão foi um sucesso da doutora Pfau. O crédito vai para ela. Quando ela faleceu, ouvi notícias e especiais na televisão. Em todos os lugares foi anunciado. A cobertura não se restringiu apenas à mídia do Paquistão, mas na mídia internacional a cobertura foi grande e imensa. Então, os membros do governo começaram a vir, praticamente do primeiro-ministro ao presidente e todos os serviços, saúde,
Todos haviam ficado impressionados com a sua personalidade. Eu lembro do chefe do exército. Ele disse que ela era um grande ser humano. E o que ela fez pelo Paquistão, acho que nunca poderemos retribuir, nós, o povo do Paquistão. O governo do Paquistão deu-lhe um funeral de Estado. O primeiro-ministro, o presidente do Paquistão e todos os chefes militares, todos saudando esta mulher que não era muçulmana, que era estrangeira, que estava recebendo a nacionalidade paquistanesa do nosso governo, que tinha se tornado uma de nós. E todos sentiram isso, que ela era a nossa. Em algum lugar em nossos livros sagrados, Jesus de Nazaré, este profeta para os muçulmanos e revelação de Deus para os cristãos, disse: Eu sou o caminho, e também disse: siga-me. Eu fiz isso, você vai fazer também. Eu atravessei e você também atravessará, porque sou eu quem envia você para a missão. Não tenha medo.